E aí galera, vamos dar sequência na nossa playlist falando sobre defesa pessoal da Sotai. Eu estou aqui com o Ricardo Nakayama. Obrigado, Meloto, pelo convite. Vamos continuar a nossa série de vídeos a respeito da defesa pessoal. E nesse momento a gente vai falar de uma coisa muito importante que às vezes é menosprezada em relação às outras modalidades, artes marciais, esporte de contato, que é a parte da prevenção. Não adianta nada a gente entrar dentro de uma academia e achar que você repetir os movimentos, ficar fazendo centenas, milhares de vezes o mesmo movimento, vai te preparar para uma situação de violência. Tá? Mais importante do que você estar preparado fisicamente é você estar preparado mentalmente para você evitar aquela situação de risco. Então hoje eu vou aproveitar essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o que a gente chama de consciência situacional. Vou falar um pouco sobre o código de cores aplicado à segurança. Então, no primeiro momento, o que é essa consciência situacional? Eu tenho que ter uma visão ampla, eu tenho que ter um grau de atenção constante a tudo que está acontecendo ao meu redor. Eu tenho que avaliar o cenário onde eu estou. Eu estou aqui na residência do Meloto, eu estou aqui na área de treinamento dele, e eu estou observando tudo que está aqui ao redor. O que eu posso utilizar a meu favor ou contra mim? Como eu tinha falado para o Meloto, na primeira aula, eu estou me posicionando, mas estou gesticulando, estou me mantendo com uma guarda levantada, mas eu sei que ele está próximo, por exemplo, de uma faca lá na parede dele, um objeto, perfuro cortante, que a qualquer momento ele pode tentar me atacar. Eu sei que ele não vai fazer isso, teoricamente, né? Mas se ele fizer, eu estou olhando ele de canto de olho, eu estou mantendo minha visão periférica nessa situação. Mesmo que seja uma situação de segurança para mim, eu mantenho sempre meu grau de atenção. Eu estou verificando sempre qualquer tipo de ameaça que porventura aconteça dentro desse ambiente. Eu tenho que aprender a controlar esse ambiente. Eu estou observando, de repente, se eu tenho aqui um objeto que eu posso utilizar como meu escudo, o que eu posso pegar de repente para arremessar, para manter um distanciamento em relação ao meu agressor. Então, nesse momento, eu estou fazendo, no primeiro momento, uma varredura do ambiente. Eu estou analisando quais são as rotas de fuga. Se eu tenho aqui duas portas, né? Onde que essas portas elas vão dar? Será que uma vai me colocar dentro de uma área, por exemplo, fechada, um quarto onde eu não tenho condição de fuga? Eu sei que eu entrei para aquela porta, a minha área é a minha porta preferencial de saída, porque eu já analisei o percurso que eu percorri, eu sei que lá tem uma saída diretamente para a rua. Então eu estou observando sempre esse ambiente para ver quais são os pontos fortes e fracos que eu posso utilizar para minha proteção nesse ambiente. Eu entro de repente dentro de um restaurante, dentro de um barzinho, tá? Eu tenho que me posicionar também evitando áreas que a gente chama de zonas quentes ou pontos que a gente chama pontos críticos. Então, se eu entro dentro de um restaurante, eu vou ficar longe, por exemplo, de um caixa, onde tem movimento de dinheiro. Se eu fico naquele local, naquele espaço, acontece de repente um assalto, a polícia chega, eu estou sentado numa mesa muito próxima, de repente um assaltante me pega como refém e já me coloquei numa situação de risco. Se eu tivesse me posicionado num local distante daquele caixa, não teria se escolhido como uma possível vítima naquele momento. Tá? Eu vou ficar preferencialmente numa área que me ofereça o que a gente chama de um ponto estratégico. O ponto estratégico ele se resume em três características fundamentais. Eu tenho que ter amplo campo de visão de todo o ambiente que eu estou, tá? Para ver as possíveis ameaças que estão dentro daquele ambiente. Eu tenho que ter uma capacidade de proteção. Eu sei que, por exemplo, eu tenho uma parede e ninguém vai me pegar de costas. Se eu estiver sentado de costas para o ambiente, onde tem muito movimento de pessoas, as pessoas podem passar por mim e me atacar, podem roubar, de repente, uma bolsa, uma valise que eu deixei pendurada aqui no banco. Tá? Então eu perdi o contato daquilo que está acontecendo com o ambiente. Se eu tivesse escolhido ficar numa área que me permitisse ficar de costas, tivesse uma proteção e uma visualização ampla do ambiente, eu estaria numa situação muito mais segura. E eu tenho que ter também essa capacidade de reação. Eu não vou ficar, por exemplo, num local
que eu vou ficar preso. Então eu estou num espaço confinado, tem uma parede de um lado, uma parede do outro lado, uma pequena área que eu estou encaixotado. Então chega um agressor, eu não tenho nenhuma rota de fuga, tá? Aqueles quartinhos reservados, por exemplo. Então eu vou ficar numa área preferencialmente que eu tenha uma rota de fuga. Eu sei que lá na cozinha, eu já conheço o local, sei que lá na cozinha de repente tem uma saída de emergência. Então eu vou ficar posicionado dentro dessa rota de fuga. Então tudo isso a gente leva em consideração na hora que a gente trabalha a consciência situacional. Então, num primeiro momento eu tenho que ter muita atenção ao ambiente onde eu estou, procurando detectar, como eu falei, os pontos fortes e os pontos fracos que tenho dentro desse ambiente, quais são as rotas de fuga, quais são os pontos críticos, os pontos estratégicos, quais são os artefatos que estão presentes naquele local, né? O que pode colocar em risco ou posso utilizar a meu favor dentro daquele ambiente. O segundo ponto, depois de fazer essa varredura dentro da consciência situacional, é você trabalhar também a percepção da mudança daquele ambiente. Então, a todo momento, depois que eu já fiz aquela primeira análise, pode haver mudanças e aumentar ou diminuir o risco naquele local. Então, na hora que a pessoa de repente entra, eu observei a atenção dela, por exemplo, para a minha pessoa. Eu estava segurando de repente uma carteira, eu estou usando um Rolex, um relógio caro, e o cara de longe já percebeu isso. Ele percebeu que quando eu abri a carteira tinha lá um monte de notas de R$100. Tá? Então eu estou ligado ao que acontece no ambiente, essa mudança, e percebi a orientação dele, a atenção dele voltada para mim, e eu começo a dar uma graduação de risco para aquela pessoa que está com a sua atenção voltada para mim. Ele se torna uma pessoa de maior risco. Enquanto, de repente, aquela velhinha, aquele casal, que um está olhando para o outro, eles estão se beijando, eles estão com toda a atenção voltada somente para os dois, eu dou uma graduação de risco menor para aquelas pessoas. Tá? E batata. Na hora que eu saio, vou pagar contas, eu estou distraído, não percebo, aquele cara começa, levanta, sai e começa a me seguir. Eu estou indo, de repente, a 2 quadras, deixei o meu carro na rua. Na hora que eu estou quase chegando, estou procurando lá minha chave dentro do bolso e tal, aquele tempo que eu demoro até achar, o cara já me aborda e fala, me entrega a carteira, me entrega o celular, me entrega o relógio, e aconteceu normalmente aquela situação. Que não estava dentro daquele primeiro ambiente, mas eu poderia ter detectado a partir do momento que eu estivesse atento a essas mudanças que ocorreram no ambiente. Ou entra de repente uma pessoa se posiciona em determinado ponto, não senta para comer, entra outra pessoa que se posiciona do outro lado do salão, então eu já percebo um posicionamento para um possível roubo. E naquela hora que eu percebo essa situação de risco, eu já pego de repente uma pessoa que está do meu lado, minha esposa, minha filha, minha namorada, sei lá o que, e já falo, vamos embora. Já pego e rapidamente, já deixo o dinheiro da conta, que mais ou menos sei quanto dá, levanto e vou embora. Para exatamente não passar para aquela situação de risco. Que seria o terceiro ponto importante dentro da consciência situacional. Eu não somente eu tenho que observar o ambiente, eu tenho que também ter consciência, ter a percepção das mudanças do ambiente, mas principalmente eu tenho que fazer previsões futuras, a partir do momento dessa minha observação, da minha percepção, daquilo que pode acontecer naquele ambiente. Então esse pequeno jogo mental, que deve durar umas frações de segundo, eu tenho que estar a todo momento trabalhando para me colocar numa situação de antecipação de situação de risco. Tá? Isso não é uma coisa que a gente tem que trabalhar de maneira tensa. A gente não tem que ficar neurótico. A gente tem que se habituar a fazer esses planejamentos mentais de maneira muito intuitiva, de maneira relaxada. Tá? Eu vou fazer sempre isso de uma maneira muito instintiva. Então, qualquer lugar que eu vou, seja um cinema, um restaurante, um barzinho, eu estou andando na Avenida Paulista, eu estou observando sempre tudo o que acontece. Não sei se você lembra, uns anos atrás, né, um casal, acho que de homossexuais, estavam andando na Paulista e veio um pessoal com lâmpadas, né, na mão e de repente viu aquele casal de maneira assim, bem agressiva, pegou a lâmpada e tapou no meio do rosto lá de uma das pessoas. Né? Então, naquela situação, se ele tivesse percebido, de repente, uma pessoa se aproximando,
ele normalmente deveria perceber a orientação. Qual que é o nível de atenção daquelas pessoas se aproximando com uma lâmpada na mão em relação a mim, ao meu companheiro. Eu percebo que você está se aproximando e você tem um objeto que pode causar algum tipo de ameaça para mim, eu vou começar a fazer um distanciamento. Não vou deixar me aproximar tranquilamente, continuar conversando com aquele meu parceiro e ficar totalmente distraído ao ponto de dar aquela oportunidade de você me atacar de maneira a me pegar de surpresa. Até outro dia eu estava vendo que uma pessoa foi agredida, estava lá com um bastão, um taco, e acertou o outro pelas costas. Então eu estou visualizando de repente uma vitrine, estou lá na frente de uma loja, mas aqui, por exemplo, tem uma parte espelhada nessa janela. Então eu consigo ver aquilo que acontece nas minhas costas. Tá? Então eu a todo momento, como eu falei, eu estou usando minha visão periférica, mas eu também estou usando todas as outras possibilidades de percepção para detecção de ameaças. Tá? Então essa é a parte interessante. Quando a gente consegue transformar isso num ato, de maneira, como eu falei, relaxada, sem causar também uma situação de agressividade. Eu não vou, por exemplo, naquela situação que eu falei de uma pessoa se aproximar, eu vou discretamente me afastar, vou dar um distanciamento. Eu não preciso fazer a confrontação. Entendeu? Ou seja, eu não preciso encarar a pessoa. Como eu falei, eu uso a visão periférica. Vai se distanciando, mas eu estou olhando pelo cantinho do olho, eu estou percebendo aqui. Você vai passando, eu vou vendo se você continua a orientação voltada para mim. Se de repente você não vai me atacar pelas costas. Percebo uma ameaça, eu não tiro atenção à ameaça até não estar numa situação que essa ameaça cessou. Então isso a gente tem que trabalhar continuamente. Aí, disso, a gente evolui para o que a gente chama de código de cores. É uma técnica que foi desenvolvida por um americano chamado Jeff Cooper. E ele é usado muito nos fuzileiros navais americanos e vários outros órgãos de segurança no mundo inteiro. Tá? Por que ele é tão utilizado? Porque é uma maneira prática de você melhorar o seu nível de atenção e, consequentemente, também a sua capacidade de reação, de enfrentamento a uma situação de risco. Tá? Então vamos começar falando que o código de cores original ele tinha muito menos cores do que aquilo que a gente utiliza dentro da SOTAI. Porque a gente procura trabalhar de uma maneira um pouco mais complexa, visando ter níveis diferentes de ameaça e níveis diferentes de resposta frente àquelas ameaças. Tá? Então, no primeiro momento, a gente fala que a primeira cor que normalmente as pessoas têm é a cor verde. Então, eu estou na segurança da minha residência, eu estou jogando um videogame distraído, estou respondendo a um WhatsApp, um celular, eu estou totalmente voltando a minha atenção para aquele objeto, tá? Ou para aquela conversa, ou até mesmo dormindo. Então eu estou numa situação de tranquilidade. Naquele momento, se eu for atacado, eu vou ser facilmente imobilizado, neutralizado. Que nem aconteceu infelizmente com aquele casal lá da Suzanne Richthofen, que ela pegou os pais dormindo e eles começaram a bater com os dois pais dormindo. Que tipo de condição de reação a pessoa tem naquele momento? Nenhuma. Ele vai literalmente padecer naquele momento. Aí, você nunca deve estar numa situação de verde, principalmente quando você sai da sua residência. Tá? Naquele momento que você sai, você já tem que estar numa condição que a gente chama amarela. A condição amarela não é uma condição de tensão, é uma condição de atenção relaxada. Então, naquela hora, como eu falei, que eu estou olhando, andando na rua, mas eu estou olhando tudo que acontece ao redor. Eu estou atento a tudo que acontece ao redor. Eu estou de maneira natural verificando quais são as possíveis ameaças. Observei que uma pessoa está se aproximando e está com algum objeto, de repente, na mão, que pode colocar em risco. Então, isso vai chamar a minha atenção. Não quer dizer que essa ameaça se concretize. Para ela se concretizar, eu tenho que ter outros indicativos. Tá? Então, esses indicativos podem ser, por exemplo, o que eu falei, o olhar. Você está olhando para mim constantemente. Pode ser, de repente, um fechamento de mão, mostrar uma agressividade. Sua linguagem corporal está mostrando mais tensão. Tá? Você fez um estreitamento, a gente estuda isso muito na linguagem corporal. Então, você fez um estreitamento, por exemplo, dos olhos, esse enrugamento. Tá? Isso é normalmente característico quando a pessoa começa a sentir raiva.
Então, Paul Ekman, que foi um grande estudioso dessa parte de linguagem não verbal, ele conseguiu detectar algumas emoções que são inatas, são universais. Ele começou esse trabalho estudando, por exemplo, nativos da Nova Guiné, Papua Nova Guiné, que basicamente nunca tiveram contato com outras pessoas civilizadas. E ele estudou, de repente, situações que causavam tristeza, raiva, medo, aversão. Então, ele percebeu que as mesmas expressões faciais que uma pessoa ocidental tinha de raiva, então ele também, um nativo que nunca teve contato com a civilização, tinha. Se a pessoa mostrava tristeza e tal, ele tinha a mesma expressão facial. Então, algumas emoções humanas são inatas, são universais, independente de qual cultura você tenha. E você consegue detectar esses indicativos, por exemplo, estando nesse grau mínimo que é a condição amarela. Aí, se eu percebo que você não tem nenhuma intenção comigo, a sua orientação, você não está olhando fixamente para mim, você está relaxado, você está andando com o seu colega, conversando com ele, tá? Então, eu mantenho a minha condição amarela, vou passando por você, como eu falei, pelo canto do olho eu vou observando, mas eu posso me manter tranquilo, relaxado. Só que, se você começa a mostrar indicativos de agressividade, você tem um objeto que possa causar um dano, uma lâmpada, por exemplo, de LED, lá, uma lâmpada no meio da mão, uma faca, um bastão, qualquer coisa, você se torna, faz com que o nível de atenção, meu código de cor seja laranja. Porque agora você começa a apresentar um risco maior. Aquela hora, de repente, que você parou no farol, olhou, de repente, para aquela outra pessoa, né, o marginal que estava querendo escolher uma possível vítima, e ele escolheu você. Então, ele saiu daquele momento de observação, de olhar os carros, e ele me escolheu provavelmente porque falhei na prevenção. Naquele momento eu estou falando no celular, estou distraído, tá? Então não vou perceber. Então, na hora que falhou a minha prevenção e ele me escolhe, tá? Ele vai bater no vidro, vai mostrar, por exemplo, um revólver, uma pistola, e vai falar: entrega o celular. Infelizmente, nessa hora, por você estar desatento, acontecem duas reações extremamente negativas, tá? Ele bateu no vidro, ele mandou entregar o celular e causou o que a gente chama de freeze, congelamento. Eu olho lá, o 38 me dá um choque. Eu fico totalmente paralisado. Eu não consigo mexer em nenhuma parte do meu corpo, tá? Eu não consigo apertar o botão para abrir o vidro, entregar, tá? E o pior é o seguinte, ele vai falar de novo: abre esse vidro, me entrega o celular. E eu não consigo nem tirar minha mão. A terceira vez ele acha que eu estou desafiando ele. E aí eu não fiz nenhuma reação e de repente ele atira. Então, às vezes, não é que a pessoa não reagiu e o marginal atirou. É porque às vezes a pessoa nem teve condição de obedecer ao comando do marginal. Porque ele foi pego de surpresa, ele não estava naquele grau mínimo de atenção ao ponto de ter uma resposta mais assertiva. Tá? Sim, tem uma previsão assim do que poderia ter acontecido e meio que se preparar. Isso. Até para entregar. Exatamente. A pessoa pode tomar um susto e querer, sei lá, tirar o cinto, fazer um movimento aqui, baixo. Aí a gente chama isso de ativação biomecânica descoordenada. Então existe uma grande diferença. Quando a gente tem o freezing, você reage mal àquela situação de ser pego de surpresa e não consegue fazer nada. Outras pessoas, elas podem reagir de maneira imprudente, ou seja, tirar rapidamente o cinto, quer sair rapidamente da porta, quer ligar o carro e acelerar o carro. Então a gente chama isso de ativação biomecânica descoordenada. Então as duas reações negativas é o freezing e essa ativação. E também é sem pensar, né? É sem pensar. Você age por instinto. Você normalmente teria essa reação todas as vezes que você normalmente é pego de surpresa. Tá? Por isso que você manter o seu grau de atenção constantemente, você evita essas duas reações extremamente negativas. Que se você, como você falou, pegar e querer abrir rapidamente o cinto, querer rapidamente abrir a porta para entregar o celular, ele vai ver isso também como uma reação e novamente ele vai atirar. Mesmo que você, entre aspas, não tivesse pensado em reagir. Tá? Então, gestos bruscos, movimentos rápidos, tá? Tem que ser evitado.
Por isso que na SOTAI a gente ensina também a pessoa o que tem que fazer durante aquela situação da abordagem. Aí continuando, então o cara, ele te escolheu. Você percebeu de longe que ele está se aproximando. Então ele causou em você uma reação que ele chama código de laranja. Tá? E naquela hora eu tenho ainda a condição de prevenir. Eu tenho ainda a condição de fazer algumas coisas para evitar a conclusão, o desfecho de uma situação de violência contra mim. Então o marginal, ele quer que as pessoas não fiquem com a atenção voltada para mim. Ele não quer que tenha mais do que uma pessoa envolvida. Porque no carro do lado pode ser um policial, no carro de trás pode ser um policial, no carro da frente também. Então, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, maior é o risco que ele corre. E o marginal, ele não quer correr esse risco. Então, eu estou vendo, ele despertou o meu grau laranja, eu tive essa condição de manter essa observação, estou vendo ele se aproximando para a abordagem para tentar me assaltar, eu buzino para o carro do lado, porque eu chamei a atenção do carro da frente, o carro de trás e o carro do lado. E pergunto, de repente, uma coisa besta, onde que é a cota? E ele percebe que agora são duas pessoas envolvidas, ou até mais. Quando eu buzinei o carro da frente, o cara de trás começou a olhar para o retrovisor, e ele está vendo o que está acontecendo. E aí ele percebe que tem várias pessoas envolvidas, ele estava se aproximando para fazer abordagens, ela estava quase colocando a mão, percebeu que o carro do lado olhou, o carro da frente olhou feio ainda por cima que eu buzinei, aí ele faz isso, dá meia volta e vai embora. Então, através dessa percepção, essa mudança no grau de atenção, eu consegui evitar. Então, até o código laranja, a gente tem o que a gente trabalha, como trabalhar a parte preventiva. Ou seja, como evitar chegar numa situação onde eu tenho que utilizar a defesa pessoal para me proteger frente àquela situação de violência. Um simples subir o vidro do carro já poderia também causar porque isso. A pessoa te viu de longe, ela estava indo na sua direção, você só fechou o vidro. Porque o marginal ele quer facilidades, não dificuldades. E quando ele percebe que você ficou atento e percebeu a aproximação e você se torna um alvo de maior risco, ele pode muitas vezes desistir. Então, a só atenção está já conseguiu quebrar o elemento superior dele, às vezes é o suficiente. Mas se você consegue também colocar outros pontos de dificuldade que poderiam chamar a atenção das outras pessoas, melhora mais ainda a possibilidade de desistir da abordagem. Tá? Então a gente falou da condição verde, que é relaxado, que você não tem condição nenhuma de fazer nada para evitar uma situação de violência contra você. A amarela, que é a atenção relaxada, que você não tem que ficar nervoso, neurótico, tenso, que isso causa muito estresse. Tá? Se você ficar numa situação sempre de atenção tensa, que seria a condição laranja, você fica esgotado fisicamente e mentalmente também. Então, condição amarela é uma atenção relaxada. Ela só pode ir para uma atenção fixa, uma atenção voltada, quando você detectar a ameaça. Aí você tem a condição vermelha. Você detectou a ameaça ela se concretizou. Então você está naquele momento onde a pessoa bateu no vidro e apontou uma arma. Se você se preparou psicologicamente, você não conseguiu prevenir. Tá? A hora que você percebeu foi muito tarde. Lembra que ele te escolheu porque você estava olhando. Mas você viu a sombra dele, você viu um pouquinho antes de ele chegar, e naquele momento você já falou, puta, vou ser assaltado. Então, respira fundo e se prepara. Porque se você achou que isso vai acontecer, é porque vai acontecer. E naquele momento, você tem possibilidades diferentes, você tem opções diferentes. Tá? Então a gente fala que se ele somente quiser os bens materiais, tá? Então vamos dizer que seu ouvido está abaixado, você está no celular e ele mandou que você entregasse. Entrega. Para que você vai reagir e tentar fazer alguma coisa a partir do momento que você já foi pego naquela situação? Você deixou que ele se aproximasse, que ele concretizasse, você não conseguiu evitar. Então, a condição vermelha é quando você já está naquela situação de enfrentamento, naquela condição de você ter sido abordado, mas você ainda tem aquelas opções. Tá? Até mesmo de você não usar a violência contra aquela pessoa. Ele poderia estar muito perto, ele apontou a arma de repente para mim, eu consegui, através do meu treinamento de defesa pessoal, neutralizar a mão e conseguir destruir meu adversário. Soquei, esmaguei a traqueia, deu uma chave, desarmei ele e já estou com a arma dele apontada. Só que,
Na defesa pessoal, a gente mostra que você tem que ver o cenário como um todo e não achar que você é um super-homem, tá? Então, naquele momento que eu consigo até tecnicamente ganhar aquela situação, neutralizar aquela ameaça, eu não dei importância para o resto do ambiente. No lado do copiloto lá, já vinha uma pessoa posicionada para dar cobertura. E eu reajo, consigo mobilizar o primeiro, o segundo começa a dar um monte de tiro para dentro do meu carro. E aí eu morri do mesmo jeito. Então, por mais técnica que eu tenha, melhor preparado que eu esteja, se eu não avaliar a situação como um todo, eu também posso pagar com a minha vida naquela situação. E, finalmente, Minuto, a gente vai falar sobre o Código Preto. Tá? Então, existe um grande diferencial. O Código Vermelho quer dizer que você já está numa situação que a ameaça concretizou. Tá? A pessoa veio, te abordou e você tem possibilidades diferentes de negociação ou de entregar o valor, de não fazer uma reação. Quando você opta pela reação, ou seja, você realmente está numa situação de enfrentamento, de você ter que trocar uma técnica, de fazer uma técnica de defesa pessoal, tá? Onde a sua vida começa a entrar realmente em uma situação de vida ou morte, aí a gente tem um Código Preto. No Código Preto, é muito importante que você, naquele momento que tem que aplicar, você se lembre de alguns preceitos fundamentais. O primeiro preceito é o seguinte, recordando aquilo que eu falei na primeira aula, defesa pessoal não tem regra, tudo é válido. Tá? Você não pode ter nenhum tipo de barreira moral, restrição de utilizar, de repente, rasgar o olho da pessoa, pegar, esmagar a traqueia, fazer aquilo que realmente vai salvar a sua vida. Tá? Qualquer tipo de barreira, seja moral, seja mental, tem que ser ultrapassado. Para isso, durante aqueles treinamentos que você fez anteriormente, você já tem que detectar esse tipo de barreiras que você tem, que você tem que superar. Tá? A segunda coisa, você tem que sempre esperar o pior cenário possível. Tá? Que aquela pessoa não vai estar sozinha, que você tem que enfrentar mais do que uma ameaça, múltiplas ameaças. Você tem que detectar naquele ambiente, se você optar pela reação, tá, que você não tem outra alternativa. Como eu falei, né, no Código Vermelho, se ele quiser somente bens materiais, se entrega. Mas, naquele momento de uma ação criminosa, é muito comum o marginal ele mudar a intenção no meio da ação. Então, vamos dar um exemplo. Tá? A mulher foi abordada, ela estava distraída, e o marginal pegou e queria roubar o carro dela. Tá? Naquele momento, ela iria abrir a porta do carro, entregar a chave e sair. Mas o marginal, que no começo somente ia roubar o carro, viu uma oportunidade. Pô, a mulher é bonita, não sei o que, tem um terreno baldio lá perto. Ele pode mudar a intenção do roubo para uma agressão sexual, um estupro, por exemplo. Tá? E a mulher começa a perceber isso. Como eu falei, existem uns indicativos. A maneira como ele olha para o corpo dela, a maneira como, de repente, ele dá um sorriso, ele pega, faz um código, de repente, para o colega, né, mostrando que a intenção dele já cometer uma violência sexual. Não dispensou ela, fez ela ir para o carro. Exatamente, voltou. O cara ficou no banco de trás, de repente controlando, né? Pode ser só um sequestro relâmpago, sim, pode acontecer isso, ela pode ter sido abordada nesse sentido. Ou, de repente, o cara que está atrás, que está controlando ela, começa a passar a mão nos seios, começa a mostrar que a intenção dele não é somente roubar, de repente fazer um sequestro relâmpago e levar num caixa eletrônico e começar a sacar o dinheiro. Tá? Então, existe um ponto que é interessante falar, principalmente quando falam do curso de defesa pessoal para mulheres. Existem estudos que falam, principalmente nos Estados Unidos, né, que eles gostam de fazer estudos relativos a isso. Pegam mulheres que foram vítimas de violência sexual e elas não reagiram. E elas desenvolvem traumas extremamente graves. Tá? Então essas sequelas psicológicas podem ser uma síndrome de pânico, que ela deixa de viver a vida, ela fica trancada, ela começa a perder as amizades, ela começa a deixar de ter felicidade, né, alegria de viver, que pode até desenvolver de repente um interesse em cometer um suicídio. Tá? Então as sequelas são extremamente graves para aquela mulher que é vítima dessa violência e não reage.
Enquanto a mulher que de repente passou por uma situação como essa e ela reagiu e conseguiu sair daquela situação, todas falam com orgulho. Todas falam que elas fizeram aquilo que era necessário. Nenhuma desenvolveu uma sequela psicológica tão grave. Tá? Então é uma coisa assim que não estou incentivando a mulher a fazer uma reação ou não, mas ela tem que ter isso em mente, que se ela não reagir, ela tem que procurar muito rapidamente uma ajuda psicológica, um psiquiatra, um psicólogo para tratar dessas sequelas, tá? Que às vezes são muitas vezes piores do que o ato propriamente dito. Tá? Uma outra coisa que pode acontecer, como eu falei, né? O marginal ele pode mudar a intenção no meio da ação, porque ele de repente descobre que você é um policial, tá? E naquele momento ela achou um brasão, alguma coisa, e você não queria reagir, você ia entregar as coisas de valor, tá? Você foi abordado de surpresa, não conseguiu pegar sua arma, mesmo você sendo policial, pode acontecer, mas a partir do momento que ele enxerga o brasão, ele vê o seu documento, ele de repente resolve cometer um homicídio, tá? Por isso que muitas vezes eu ouvi, por exemplo, o policial apaisando no ônibus, então você ouve que ele fez uma reação. Por quê? Porque ele tem medo que o marginal ache de repente a funcional dele. E naquele momento ele de repente atire. Tá? Então nessas situações onde a pessoa mostra que a intenção dele não é simplesmente roubar, ter os bens materiais, é que a gente tem que passar normalmente por uma situação de código preto. Sim, isso aí realmente é o combate mesmo, né? Isso, é o pega pra capar, é vida ou morte. Sim. É você fazer aquilo que for necessário para sobreviver. Legal. Bom, então nesse vídeo é isso aí. É isso aí. No próximo a gente pode estar falando de repente de faca? Sim, com certeza. Legal? Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre faca, que é uma parte mais prática e vai dar para entender melhor os conceitos que a gente trabalha dentro da SOTAI. Maravilha. Então se você quiser entrar em contato com o Ricardo Nakayama, www.sotai.com.br ou info@sotai.com.br. Sotai que nem está aqui ou que nem está aqui, o Sotai. Então é isso aí, galera. Se gostou desse vídeo, deixe seu curtir, deixe comentários aí com sugestões para outros episódios, ideias. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!